Oi, gente, mais uma vez aqui convidando vocês para participar conosco do nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas, hoje recebendo o vereador Bochecha, vereador de 2 mandatos em nossa cidade, né, Antônia? Indo pro terceiro, Isso aí. com certeza. Bochecha, muitas ações, né, com políticas públicas para jovens. Passar para o Marcel aí, para a gente já iniciar. É isso aí, pessoal. Mais um dia, mais um podcast, Café com Política, adoçado com políticas públicas. Hoje estamos aqui com Bochecha, vereador já tem 2 mandatos, e para a gente é um prazer recebê-lo. Mas antes, não esquecer de compartilhar o vídeo também, curtir e fazer os comentários aí, se inscrever no canal, que para a gente é muito importante. Com o apoio do Estúdio Live Music, a gente vai começar mais uma entrevista então. Então, Bochecha, primeiro, obrigado aí por você ter vindo, aceitado o nosso convite, né? Pra gente é muito importante essa época de campanha, a gente conhecer os nossos candidatos. Eu queria perguntar para você, como é que foi a sua trajetória, né? A sua relação com a cidade de Volta Redonda, você nasceu em Volta Redonda, conta pra gente um pouco aí da sua trajetória de vida, na política também. Primeiramente, boa noite a todos aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando com vocês aqui com o Café com Política. Desejo sucesso aí, tenho certeza que só sucesso. Obrigado, é recíproco. Amém. Valeu. A questão da trajetória política, na verdade, começou de onde eu nasci, né? Já contei isso em alguns lugares, sou nascido na Vila Brasília, pouca gente sabe disso. Oh, eu sabia. Saí de lá em cima de um caminhão da Defesa Civil. Na época a gente morava no portão de saída do cemitério do Retiro, morava num barraquinho de madeira. E acho que foi a mão de Deus que agiu ali e derrubou o barraco. Com certeza. Mudar ali por São Geraldo, né, na casa de um senhor lá. E todas as vezes que eu voltava para o bairro, né, onde eu chorei que não queria sair, um amigo meu morria, outro amigo meu morria pela violência. E aquilo foi causando um transtorno assim muito triste dentro de mim. E eu comecei a fazer alguns trabalhos pequenos, né? De pegar a rapaziada de onde eu morava, a molecada, para não deixar sair para uma situação de criminalidade. Oh, que legal. E esse trabalho foi crescendo. Tive a oportunidade de ficar um tempo no Conselho Tutelar para também ajudar nas questões da política pública. O prefeito Neto insistia para que eu fosse candidato a vereador, nunca quis mexer com isso. Eu penso da política, muita coisa que muita gente pensa, né? Eu não me sinto um político, eu sou um assistencialista que estou usando a política para alcançar mais pessoas. É uma fala diferente. Isso aí. Eu não me sinto à vontade, muitas das vezes, em debates em Câmara Municipal. Isso a gente sabe, é bem caladinho. Eu prefiro ficar na minha e trabalhar onde eu sei que as pessoas precisam de mim, né? Então, tive a oportunidade de me candidatar, não ganhei a eleição, depois eu vim novamente, fiquei por 50 votos para ser eleito. Então você ficou como suplente. Fiquei 10 meses no lugar na época do Granado, consegui alcançar algumas coisas, né? Mas antes de aceitar o convite para a política, e aí você, Antônia, tem um conhecimento talvez mais próximo disso, eu aceitei a troco de o prefeito me ajudar nas questões sociais para jovens. Sim. E aí a gente abraçou de fato a creche Recanto das Crianças. Sim, Sua sim. casa. A gente, quando aquela creche Trabalho foi lindo fundada, lá. ela tinha 30 alunos, né? Dona falecida saudosa Saudosa. Bato. A minha mãe e minha tia eram voluntárias lá. A minha sogra futuramente virou, minha sogra foi presidente da creche até né, agora está fazendo um saudosa ano, também. Deixou. Ela dedicou a anos e anos da vida lá. Eu tenho uns 25 Terezinha. 26 anos que eu ajudo ou mais a creche. Sim, sim. Tem muitos anos mesmo. E a gente conseguiu melhorar, investir e também em alguns projetos sociais. Meu irmão é professor de educação física, então ele me ajudava muito nessas questões da gente equipar áreas públicas para trazer o esporte, artes marciais, várias coisas que a gente sempre gostou de fazer, não só na questão social ali, esportiva, mas já amparar a família também. Sim. É um trabalho silencioso, que ninguém enxerga, pouca gente sabe. Formiguinha. É o melhor trabalho, que né? A gente não tem aquele ali que faz, que tira foto, que põe na internet. Eu sou muito fraco nessa parte. Eu não me preocupo muito com isso. Né? Alguém falou, vamos fazer um dia. Não, o cara fez uma musiquinha pra mim, tá bom. O Marcel falou. Eu não sou muito
preocupado com essa questão de profissionalizar a minha parte política, porque eu não me sinto à vontade com ela. Mas eu uso a oportunidade que eu estou tendo de estar lá. Vou tentar mais uma vez, né, tentar a nova eleição. Se der certo, Deus abençoar, vou continuar trabalhando. Através disso, a gente conquistou muita coisa bacana, muita coisa que ninguém nem sabe, né? E estamos aí. Vamos saber hoje. Queria só dar uma frisadinha aqui, que essa creche lá, né, lá no Vila Rica Três Poços, ela atende muitas crianças. É assim, abençoa muitas crianças, e lá não é simplesmente só a creche, né? Lá tem aula de reforço, né? É aquilo que você acabou de falar, é um trabalho silencioso que só quem participa sabe, e através dessas pessoas esse serviço ele é transformado em bênçãos, né? Como eu disse no início, Bochecha é a cara do Café com Política, adoçado com políticas públicas. Só uma observação, esse aula de reforço, eu sentado com a minha sogra, que morava comigo, né? Eu falei, poxa, dona Tereza, vamos pegar aqueles jovens. A gente pega muita creche, mas tem uma rapaziada ali que está precisando de uma ajuda. Eu me recordo que quando a gente começou no primeiro ano o reforço escolar, a gente pegou 18 jovens, com praticamente reprovado. 17 passou de ano. Sim. Nossa. Entendeu? Isso ali, só de falar arrepia. E assim a gente foi ampliando, conseguindo. Hoje está bastante efetivo esse trabalho Parceirão lá, o Dom, né? Dom, professor de matemática professores lá que não grande Cristina, parceiro lá. abração na Cristina. Todo mundo lá, as meninas da creche são maravilhosas. Sim. E com certeza vão continuar o legado aí da dona Ente, da dona Tereza e todos que passaram por lá. Com certeza. Agora, manda aí, Oslene. Não, eu estou aqui prestando atenção, porque participar da parte educacional de alguém, da formação, ainda mais nessa questão de muito criança, na tenra idade, você faz muita diferença na vida inteira da pessoa. Sim. Né? Isso é muito importante. Eu me lembro dessa creche que você sempre falou. Acho que a Laura chegou a estudar lá. Estudou lá, exatamente. Estudou lá. Eu tô dando uma olhada, como são 2 mandatos, né, que foi uma surpresa para mim, muita coisa. porque a gente vê tão atuante que eu achei que tivesse mais mandatos. Não. Né? E o vereador está indo para o 3º mandato agora. Mas tem alguns projetos aqui, e um me chamou a atenção, que é uma questão de que hoje uma população que tem uma questão de vulnerabilidade muito, muito grande, que é instituição do programa de acolhimento e auxílio para jovens, né, da população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social. Como é que funciona isso? Então, é uma construção de situações que vem desde a época da experiência com o Conselho Tutelar, onde a gente tem situações reais de jovens que procuram ajuda e a gente tem essa facilidade de acolhimento, né? Que é um trabalho, igual eu falei, silencioso. E através disso a gente cria nossos projetos de leis, através de pesquisas e tal. Esse acolhimento, por quê, Rosilene? Muitas das vezes esse jovem tem assim, uma negativa da família, muitas das vezes ele é convidado a sair do ambiente familiar, ele é renegado de alguma forma. E ele precisa de ter esse apoio. Ele precisa desse apoio. Então, até aquela secretária da mulher lá, da Casa da Mulher, a dona Glória ela me ligou, né, parabenizando por esse projeto, falando que foi um tema de discussão ali dentro da casa naquela semana, que foi um projeto que foi muito abençoado, porque através de um projeto de lei, o prefeito pode destinar recursos públicos para investir nesse segmento, com um psicólogo, apoio, amparo, projetos, um acolhimento até na questão ali de emprego, de repente até de uma moradia. Então, foi discutido várias questões de apoio a esse jovem. E ligado a esse projeto, a gente tem um também, que é um projeto que também tem um link com ele, que é a prevenção à automutilação e suicídio de jovem. Eu tô vendo aqui também. Entendeu? Então, são coisas interligadas ali que todas vão abraçando uma a outra de alguma forma. A gente tem, assim, situações próximas, né, de pessoas que chegam para a gente pedindo ajuda e a gente tenta ajudar de alguma forma, porque a gente tem muito conhecimento de muitos jovens que lembram da gente da época do Conselho. Então, a gente é procurado e a gente vê essa situação. E a gente viu muito nos últimos dias aí, nos últimos meses na nossa cidade e no país, a quantidade de pessoas que jogaram a vida, né? Fora. Suicidaram, etc. e tal. E o jovem tem muito essa questão da depressão, da dificuldade do bullying, né? E aí vem essa questão também. E pelo que eu vejo aqui dos projetos de lei que foram implementados, são políticas de continuidade. Sim. Né? Uma vai ligando a outra. Vai puxando. Exatamente. Isso principalmente para o jovem. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um jovem
procurando por outra jovem que tinha sumido. Né? Hoje está muito mais comum, infelizmente, do Sim. que a gente imagina. Então, essas políticas de continuidade, política social, a gente se preocupa com isso. E, assim, o papel do vereador é justamente isso, porque os direitos, muitas das vezes, eles já acontecem, mas para que o prefeito possa trabalhar de forma organizada, os projetos de lei, ele pode destinar recursos Sim. para isso. Então, a gente fica feliz que tenha essa preocupação, essa organização para que isso aconteça. Então, parabéns pela iniciativa, né? A gente precisa proteger Sim. o jovem, porque se a gente não proteger a nossa juventude, Com como é que vai ser? certeza, fica difícil. Fica complicado. A cidade vai envelhecendo e aí Sim. como é que vai ser o negócio? Fica complicado. Verdade. Tá indo para o terceiro mandato. Eu sei que tem grandes sonhos, né, para serem realizados. Tem duas coisas que hoje a gente nota em Volta Redonda que a gente por ser da saúde, a gente sabe que em algum momento, né, as mulheres principalmente, né, a questão da bariátrica, né, que a gente não tinha, eu sei que tem uma novidade aí que o senhor vai contar pra gente, e a questão da redução da mama, porque hoje nós temos mulheres que elas são impossibilitadas de trabalhar por conta do peso da mama. E aí a gente sabe que teve uma questão de redução do próprio Estado, né, em relação a essas cirurgias. Conta alguma coisa para nós, que eu sei que o senhor tem aí alguma coisa em mente para que essa população seja assistida. Então, é um público também que a gente vem buscando ajuda. Já tem alguns bons anos que eu tenho lutado com isso, através também de demandas que chegam de pessoas, igual eu falei, nossos projetos são desenhados, são projetados, em casos reais, elaborados em cima de situações reais que Sim. têm a necessidade, a gente busca a pesquisa. Então, eu tenho uma jovem que me procurou há alguns anos atrás, eu vou te falar que deve ter uns 10 anos, ou Meu Deus. na média. E nunca saiu da minha cabeça quando essa jovem me pediu ajuda e eu não consegui ajudar. E eu sei que ela ficou sentida comigo na época e não era uma decisão minha. O município não faz a redução, Sim. é a mamoplastia. Né? Redução de mama Sim. gigante, que causa transtorno de dor na coluna, a baixa autoestima, a depressão, etc. e tal. E a gente buscando e não conseguia de jeito nenhum. Você vai para uma fila do Estado, não acontece. Entendeu? Como a bariátrica também, Sim. fica lá a vida toda e não acontece. E discutindo muito com o prefeito, pedindo ajuda e tal, ele falou comigo, ô Bochecha, ligou para a secretária, viu que tem uma demanda importante represada na cidade e decidiu, eu vou fazer isso. Inclusive, numa reunião que eu estava com algumas pessoas, ele anunciou isso ali ao vivo, com as pessoas gravando. E quando ele fala que vai fazer... Sim, inclusive, quando eu fui perguntar para ele como que se daria isso, ele já está fazendo um convênio com a HFOA, né, que é o antigo INJA, para ser feito aqui ou no regional, eles estão decidindo essa questão. E ele falou que nos próximos meses aí, dentro desse ano ainda, já vai começar a andar com essa fila aí que está represada. Eu fiquei muito feliz. A bariátrica ainda está sendo discutida uma questão para que seja feito no regional, para atender toda a nossa região aqui, que hoje a fila é toda no Rio de Janeiro. É um outro sonho também que ainda não tem uma definição, mas a mamoplastia já está definido e vai acontecer. Eu quero agradecer muito ao prefeito Neto, a sensibilidade, a Conceição secretária, por abraçar essa causa. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão ficar felizes aí. Pode, por gentileza, olhar para aquela câmera ali. Qual câmera, produtor? Eu tenho que olhar? E falar o seu número e falar essa parada aí da mamoplastia, cara. Aproveita para pedir seu voto. Isso é importantíssimo. Não, eu não posso pedir voto aqui. Pode, Pode, deve. pode. Deve. Tá gravando, tá? Não, mas a questão não é da mais mamoplastia, pré-candidato. já falei, não falei aqui? Tem Sim. que falar de novo? Você pode falar o seu número Você não falou seu e número passar essa Não, mas não informação. precisa falar meu número não, tá nas ruas. Não, aí. porra, 27 mil? ainda. É porque ele falou que ele não é muito de internet. Não, cara, fica à vontade. Na verdade, a gente fez o convite porque a gente já está nesse período, né, de apresentar o candidato e você ser mais uma opção de voto para a cidade. Então, a verdade, muita gente não sabe o que a gente faz, né? Sim, exatamente. Interessante isso. Isso Me daí. deparo bastante com pessoas, mas isso, aquilo, não tem como. A gente tem um projeto aí, é até interessante que até veio surpreender um cidadão no ônibus um dia desse, o selo não é não.
Cara, isso. Nossa, putz, isso é espetacular. É. Explica um pouquinho. Eu ia Não, falar é disso. a questão do respeito, né? Você tem que ter um apoio ali também, com tem direito coisa a pra advogado, caramba, cara. psicólogo, aquela mulher que É. sofreu aquele assédio indevido em qualquer ambiente, não é no ônibus. Não, qualquer É um lugar. ambiente de trabalho, no shopping, num show, num baile, o que seja, entendeu? E a gente se preocupa muito porque, é igual eu falo, a gente chega a relatos de pessoas contando pra gente. Eu nunca inventei um projeto de cabeça. São projetos... Está Tudo de sempre perto vivência, da né, que você população, tá e vendo? aí um dia desse Vivência. prenderam lá, achei, pô, legal, prendeu alguém, né? Já valeu. Você tá Pô. entendendo? Não, mas tem que ser assim mesmo. É uma outra coisa que eu gostaria, não sugeri, mas eu acho que é só uma forma da gente falar de informação. A gente falou aqui sobre a questão da creche, né? Na creche se tem o público feminino e masculino. Talvez essa questão também seja até educacional. Nós Sim. começarmos na tenra idade de que as crianças precisam entender, as meninas, como se defenderem, né? Porque às vezes não consegue, nós mulheres, às vezes a gente não consegue entender que estamos sofrendo uma violência Sim. naquele momento, né? Porque Mas aí vem algumas cultural, pensam né? Desde criança, aquela preconceito cultural, ali a e tal. forma de falar, ou às vezes a violência, né? Que às vezes a gente pensa que a violência é só o tapa. E às vezes a violência psicológica, ela dói muito mais. Mas a educação, de uma forma geral, no nosso país tem que ser rediscutida em muitas Exatamente. questões, né? Sou a favor da escola integral, para que você possa ter ali a questão cívica, as matérias que são importantes, para você discutir a questão do respeito. Hoje em dia não existe mais o que era antigamente, né? Bem essa mãe, bem essa avó. Não existe. É o linguajar aí, o pessoal só quer Você ficar pra lá, você pra na cá. internet o né? tempo todo, o respeito acabou. E isso acaba gerando novos jovens com outras ideias e acaba que você perde também um eixo ali na questão do respeito de uma forma geral. O respeito da mulher para com o homem, do homem para com a mulher. E com certeza a corda mais fraca hoje tem sido a mulher. Mas a gente está lutando para que elas tenham mais espaço. Eu sou a favor que a gente tenha mulheres na Câmara Municipal. Torço muito, né, para que a gente melhore essa realidade. É um absurdo você ter 20 homens lá e não ter uma mulher para brigar também. Por mais que a gente tente brigar por questões, mas você ter uma mulher também lá é importante. A gente tem que ter esse porque a espaço a para a mulher mulher, tem para ter lugar essa de fala, né? representatividade Sim. na sociedade, no legislativo, que possa brigar também junto com a gente. Eu vou ficar muito feliz Mas se isso se tudo, entrar. é claro que isso vai demorar muito, né, ainda, porém a gente já está no caminho de mudança. Né? A mulher, ela, entendendo realmente o papel que ela ocupa na sociedade, mudanças virão. Sim. Mas isso é uma questão educacional mesmo, Sim. cultural, isso vai mudando com o tempo. Com o tempo. Né? A gente pediu aqui para que ele falasse o número dele, para que ele falasse, né, dele, mas a gente vai aproveitar. Então, o número do vereador Bochecha, que a gente achou que tivesse mais mandatos por tanto trabalho, é 27 mil, não é? Então, a gente fala por ele, porque quando ele está nessa mesa aqui, ele é o nosso candidato, Com né, certeza, Antônia? com certeza. Então, por quê? O nosso podcast, vereador, com o objetivo que temos, é mostrar às pessoas a opção de voto. Falar da política de forma tranquila, mostrar às pessoas quem são os representantes e os futuros representantes, né? Para que as pessoas vejam e tenham a opção. Não, esse aqui fez, eu posso confiar, né? Porque votar hoje sempre foi, mas precisa que as pessoas entendam a importância do voto, porque ela modifica. Depois não adianta reclamar. Eu Exatamente. falo isso sempre Né? para as pessoas. Uma particularidade que eu tenho é o seguinte: eu sou uma pessoa que, independente da questão política, né, eu não misturo, né, eu sou casado com a doutora Tatiana. Sim, doutora né, Tatiana, abração uma aí. médica cardiologista aí, que faz um trabalho maravilhoso, Sim. acolhe bem Médica os do pacientes, coração, Marcelo. entendeu? Então a gente tem um... Já fui nela já. Antes de estar vereador, Já sou foi pai, paciente sou dela? filho, Já. Marido. e assim vai. E eu tenho uma particularidade de ter assim, eu não sei como que eu consigo psicologicamente tudo isso, né? Mas eu tenho essa facilidade desde a época do conselho. Eu tenho facilidade de ouvir, sabe? Eu acho que falta na pessoa política ouvir. Exatamente. Ouvir as pessoas. Eu sei que aparece aquele assim, aquele assado, mas vamos ouvir. Muitas das vezes a pessoa precisa de ser ouvida. E só de você ser ouvido, talvez você já resolveu Resolve o problema muita dela. coisa. Então, essa talvez seja a resposta. Eu sempre observei o senhor na Câmara, muito calado. Talvez realmente seja essa característica. Ele entende que temos 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa ouvir mais e falar menos.
e agir, né? Quem fala muito erra perfeito. muito, quem fala erra pouco, Exatamente. quem não fala nada não Não erra. erra nada. Perfeito. Queria aqui deixar bem claro, né? Que o vereador, ele tem bastante aqui bagagem. Entre alguns projetos aqui, gostaria de destacar aqui com o meu amigo Marcel, que, assim como bem disse o vereador Bochecha, ele aprova, né, a questão, é a favor de mulheres na Câmara, né? Dessa vez não temos. E, inclusive, ele fez um projeto aí da Mama, né, para mulheres. Isso é muito importante. Mas ele abrange todas as áreas, Sim. né? Ele vai E- juventude, exatamente. mulheres e assim por diante. E outra coisa, Marcel, eu não sei qual foi o período, tá? Mas é um projeto muito importante, que funciona, é visto, né? Que é o recuperando a casa. Recuperando a casa. Recuperando a casa. Tá vendo? Ó, informação importante. É. Eu conheço o trabalho e é perfeito, tá? Às vezes Muito uma bom. coisa, né, que tá ali e tal, ele já manda para umas pessoas especializadas na Esse secretaria. projeto, eu Manda tenho uma abraço grande aí. parceira, que é a Fabiana, né? A abraço pra ela, Fabiana. mandou um abraço pra Fabiana, uma grande Sempre- parceira. A gente conversando um dia. Sempre tem que ter uma mulher, né? É, sempre tem, eu Um falo beijão pra pra vocês. Leila também, A minha gente amigaça. concorda. Ela me Equipe mostrou uma 10. situação, achei um absurdo aquilo. E quando eu fui ver com ela, a gente tinha acho que uns 2 CIEPs, mas não sei quantos galpões, lotado. Mesa, cadeira, mezanino, bebedouro, geladeira, micro-ondas. Faltando um parafuso aqui. No governo Às vezes uma anterior, eu tomada. tentei, mas não consegui. Primeira coisa, quando eu fui reeleito, sentei com o secretário atual, o deputado Munique, que é um grande parceiro. Sim, O Muni me deputado mais ouviu. comentado nesse O podcast. cara me ouviu bastante, achou interessante a ideia, ajudei a montar o projeto e hoje é um sucesso. Para você ter uma ideia, na reconstrução da cidade, na reinauguração dos 30 e tantos CRAs que nós temos e de vários postos de saúde, Sim. todos foram feitos com o material As do unidades de urgência e Recuperando a emergências Casa. também. A prefeitura não teve que comprar nada novo, Olha entendeu? quanto de economia. Se eu não me engano, fez um ano o projeto agora, passou de 2,5 milhões de economia para o escola pública, com coisas assim que você não tem noção. Um micro-ondas não está funcionando por causa de uma peça de R$4. Ó. Quanto que custa um micro-ondas? Então, eu quero agradecer e mandar um abraço para todo mundo lá do projeto, o Paulo, a Fabiana, toda a aí. galera lá que faz acontecer. E já falei com o prefeito que a gente precisa investir mais nesse projeto para ele ampliar mais, recursos, né? Sim. E a gente economizar cada vez mais, porque é dinheiro público que pode ser usado na saúde, Sim. na cirurgia de mamoplastia, Exato. futuramente na bariátrica, e assim vai. Você falou porque dos muito CRAs, importante. mas a gente vê esse recuperando a casa em todas as unidades hospitalares, nos postos Sim, de na saúde, saúde em nós já tudo. recebemos Nós temos um nossos selinho que eu micro-ondas, ajudei a exatamente. criar, a Marialim, tá lá a gente Exatamente. vê lá no micro-ondas da nossa cozinha lá. Eu sem- falei com o prefeito um dia desse, tinha umas cadeiras na sala dele lá, tem um monte de cadeira, devia ter umas 10 lá com o selinho do Recuperando Olha a lá. Casa. Cada lugar tem. É isso aí. Olha, Bacana. é muito bom saber que existem, né? Nós temos representantes que se preocupam com o dinheiro público, porque o dinheiro público ele só tem o nome dinheiro público porque ele é meu, é de todo mundo. Né? Precisa ser gerido com muita responsabilidade. E eu fico muito feliz, porque o nosso prefeito, a gente aqui é o lugar onde a gente mais elogia ele, porque ele é digno de muita, Neto mas muita honra, é um né? professor, né? Ele é. Eu também. conversando com ele um tempo atrás, eu falei, Neto, tô vendo umas campanhas loucas aí. Ele falou, Bochecha, faz o certo, cara. Continua do jeito que você é. Sim. Porque eu nunca me preocupei, mas a gente comenta, né? Então, uma coisa que eu prometi pro meu pai, que Deus o tenha, o Covid o levou, olha, eu tô ainda aceitando esse desafio de entrar nesse negócio de política, de vereador, mas eu nunca vou desonrar o nome do senhor nem da minha mãe, porque não vale assim. a pena, cara. Eu não vou me vender, você nunca vai me ver numa situação e você nunca vai escutar da minha pessoa uma situação negativa de envolvimento com nada de errado. Você vê campanhas aí mirabolantes, eu fico olhando de onde vem o dinheiro, eu fico pensando. Seu nome é trabalho. Eu fico trabalhando quietinho, na minha, e as coisas vão acontecendo. Se for da vontade de Deus, eu vou continuar. Não precisa fazer nada Entendeu? diferente do que Não. trabalhar, né? Trabalho, só trabalho. Falar do As coisas trabalho é vão. muito mais bonito do que qualquer outra coisa.
Assim, a gente fica muito honradas, né? O Marcel também fica muito feliz, tenho certeza. O nosso trabalho também é importante receber vereadores de peso, né? Com tanto trabalho, Sim. mostrando à cidade o nosso crescimento, que se preocupa, né, com o crescimento da nossa cidade. A gente quer muito te agradecer o fato de você ter participado conosco. Desejamos muita sorte no seu terceiro mandato, se Com Deus quiser, certeza, não é? com certeza. Que você tenha E sucesso tem trabalho, nessa caminhada. fica, né, Marcelo? São Isso aí, ó. E 45 serviço do dias autismo aqui também, tá, intensos, Marcelo? Sim. né, legal. que todo mundo fica com olheira, Não pergunta né? não? Isso é Cansado. normal, cansaço, mas vale muito a pena, porque quando você somente fala do trabalho, você não precisa falar mal de ninguém. Sim. Não é? Falar de trabalho, fazer campanha sendo digno, isso é perfeito. Então, parabéns pelo seu trabalho. Desejamos muita sorte, né? Que o sucesso venha. Ô, Que Deus te Zilene, abençoe. posso Pode. falar aqui duas coisas Pode, que eu bochecho deve. aqui? Tô muito encantado com isso aqui. É muita coisa. Tem que vir aqui e ficar 2 horas de podcast, Marcel. Pois é. Olha só, depois do Recuperando a Casa, eu tô lendo aqui que tem conquista de 2 milhões em emendas parlamentares, né, para investir em projetos de novo para jovens. Sei que ninguém faz nada sozinho, né? E se você, para a gente poder finalizar, quiser falar um pouquinho da sua parceria, já até tocou no nome aí do Muni, né, que é o deputado mais comentado aqui do nosso podcast, e uma parte também, se você quiser dar só um detalhe, sobre o seu projeto com autismo, que eu acho muito importante, um vereador de mandato, né, ter projetos eternos com autismo. O Marcel abraça essa causa aí, gosta muito, né, que pessoas... né, Marcel? Sim, muito legal, muito interessante, né? Uma demanda que está crescendo. Sim. Né? Uma crescente. Crianças A com gente autismo. tem alguns projetos Sim, na muito. questão de autismo aí, também baseado Muito, em tá situações O pessoal depois vai reais. entrar nas redes aí, vai... São situações reais, né, que a gente recebe, a gente pesquisa e a gente tenta trazer aquela dificuldade que as pessoas têm para projetos para a saúde pública de uma forma Os geral. projetos de lei dele parece um novelo de linha. Você puxou assim. tá tudo São todos emendadinho, interligados. aham. Muito perfeito. Tem a Mas questão porque ele vai da acaba... do TDAH também, Sim. que a gente tem o MChat também, que é Sim, uma questão isso que a gente tá falando. para vai- você É só puxar. Que para tem- você tentar fazer essa identificação bem precoce ali, se eu não me engano, de 2 a 16 Michat é o meses. quê? É um projeto que você cria um mecanismo ali, que você segue como se fosse um passo a passo, nesses de 2 a 16 meses, para você identificar Marcelo, precocemente já a ouviu questão falar? do autismo. Então a gente Grau, pesquisou essa coisa sobre toda. isso. É um exame, né? Que tem Isso, que dá a pra gente fazer. vem Aí, ali. tá vendo? Podcast também é Entendeu? informação, É cara. interessante. Entendeu? Meu primeiro projeto de lei é interessante. Eu gosto de falar dele de vez em quando também. Em 2013, a minha esposa perdeu gravidez de gêmeos idênticos. Eram 2 bochechinhos igualzinhos. Deus susteia. Ele faltando 15 dias para nascer. E aí a gente descobriu, depois desse trauma todo, que teve que enterrar, que a minha esposa tinha uma doença chamada trombofilia. Uma doença silenciosa que ninguém tinha conhecimento. Pô, ela é médica. Aham. Mas nunca sentiu O nada. doutor tá aqui, o que morava no nosso prédio, era médico também, nunca se atentou. E a gente descobriu essa doença. E aí a gente fez esse projeto instituindo no âmbito de Volta Redonda essa prevenção, né? Aí então as mulheres que a família tem tendência à trombose, acima de 35 anos, se não me engano, que forem engravidar, Podem fazer o exame. Ela podem fazer esse exame, tem direito a ter esse acesso ao exame, porque ela pode ter essa doença silenciosa, que inclusive, se ela tiver essa doença, for fazer uma viagem de avião, ou Nossa, muito tempo, ela pode fazer muito tempo numa mesma posição de ônibus ou de carro, uma viagem longa, ela pode sofrer ali uma trombose também. No caso da minha esposa, a gente teve o infarto das placentas, né? E a gente viu depois disso que muitas mulheres apareceram com esse diagnóstico que não sabia. E aí a casa da mulher ali, Perfeita, né? a perfeita, você tomar só aquela Clexane, né? Normalmente, quando a gente vai fazer cirurgias Sim. longas também, a gente É um toma. nome estranho. E aí tomou lá, a Perfeita Tatiana trombose. tomou essa medicação durante a gravidez. Hoje o moleque lá tá espoletão demais, graças a Deus. que bom. Deus Entendeu? abençoa. E é um projeto que alcançou bastante gente, entendeu? É porque você viveu, né, também, É. né?
Perfeito. É isso aí, Bochecha, a gente agradece aí sua Queria falar só participação. das parcerias, só pra finalizar. Ah, Então sim. fala, pode falar. Do dinheiro que veio. Pô. A gente conseguiu alguns recursos com o governo federal. Na época, foi o deputado Luiz Lima, que tem uma atuação muito Sim. forte em Brasília. Mandar um abraço pro deputado aí. Foi um grande parceiro de Volta Redonda. A gente conseguiu alguns recursos para a área de Sim. esporte. Na área de saúde também. Ele mandou, se eu não me engano, foi de 700 mil para a gente comprar alguns equipamentos para a área do São João Batista. E é um cara que ajudou muito, né? Esses projetos onde a gente estava não estão mais acontecendo com a parceria do Luiz, onde entrou o deputado Moni nos ajudando. Sim. E agora a gente está discutindo com o Estado a ampliação desses projetos. Os Poxa, projetos que bom. que a gente faz, ele hoje atende na média de 600 crianças em isso, Volta cara. Redonda. Nossa. Tem Entendeu? como deixar de ouvir uma coisa dessa? E aí a gente está querendo ampliar, né, para mais crianças. A gente investe muito no equipamento público. A gente fez aqui no bairro Água Limpa uma quadra de grama sintética. Fizemos lá nas casinhas de 3 Poços. Sim, sim. Estava acompanho. abandonado, lá não tinha nada. A gente fez uma grama de grama sintética também. A gente quer colocar um projeto lá. Então eu gosto de investir na parte do equipamento público, porque o equipamento público ali, na parte de esporte, estando funcionando bem, você consegue atrair jovens. A gente tem a questão das artes marciais e muita coisa, gente. É muita coisa, Ficaria aqui 3 horas com vocês. muita coisa. Bochecha Falar tem que de voltar trabalho. aqui de novo, Marcial. Manda É aí. verdade, Muito é bom. verdade. Depois da vitória ele E eu volta. quero Com agradecer certeza. vocês a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e desejar sucesso aí. Com Valeu. certeza o Café com Política vai dar muito o que falar nessa cidade aqui. O pessoal precisa conhecer tomara. muito política. Sim. precisa Tem ser redes para transformadora. deixar? Alguma coisa assim? Sua rede social. Rede social? Eu nem sei o nome da minha rede social. Olha, Depois o nosso produtor põe ali. Esse vereador é diferente mesmo. Tá, Ele produtor? sabe que trabalha. Del de rua, vereador de É rua. isso aí, É. perfeito. Pois Isso é, aí. porque Não é? ele tem uma equipe de excelência. A Leila lá, o pessoal que É. trabalha com Parabéns bochecha. pelo trabalho. Mandar um abração aqui pro Bicudo, né? A que Leila, foi- o Érica, o doutor Isso, Alexandre, nossa, Bicudo, cara, um muita grande gente. parceiro e muita gente que nos Sim, ajuda. sim. Sozinho eu não faço nada, gente. Sim, isso aí. Eu verdade. só sou um instrumento Mas aí o no meio sucesso disso vem tudo. disso. É isso aí. Reconhecer que a gente não faz nada sozinho. Tá aí a prova de que o cara é de rua. É isso aí. Então, Bochecha, obrigado aí, cara. E pedir pro pessoal, mais uma vez, compartilhar, curtir o canal e se inscrever. Tá joia, pessoal? Então, até a próxima aí. Fiquem Fala com o Deus. número aí pra ele, Marcial. 27 mil, facinho. É, ué. Um abraço, gente. Valeu, gente.